falta de creches públicas em Manaus. Creche é longe daqui, então fica ruim. Eu não tenho como trabalhar por isso. No Amazonas, apenas 10% das crianças de até 3 anos conseguem uma vaga. E em Manaus, muitos locais que deveriam acolher meninos e meninas seguem com obras inacabadas. A capital amazonense está entre as 5 cidades com pior sistema de saneamento básico do país. E ainda, cobranças indevidas na conta de água representam mais de 50% das denúncias feitas à agência reguladora. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa edição falando sobre um problema antigo e absurdo de Manaus, a falta de creches públicas. Mesmo depois de várias promessas da prefeitura, milhares de crianças continuam sem ter acesso a esse direito. E hoje, nossa equipe mais uma vez visitou locais onde deveria existir uma creche pública, mas encontrou apenas obras inacabadas, estruturas abandonadas, descaso. Esse é o reflexo da falta de compromisso com uma educação que a gente sabe já é falha. E é também apenas mais um exemplo, um triste exemplo de desperdício de dinheiro público. É o que você vê agora na reportagem de José Augusto Souza e Nívia Salgado. Faz de conta que aqui funciona uma creche. As crianças brincam sem se importar com o prédio inacabado, mas para os pais não tem nada de divertido. A obra, avaliada em R$ 1.700.000, paga com recursos do governo federal e da Prefeitura de Manaus, deveria ser entregue em novembro do ano passado. Eles não vieram fiscalizar a obra desde o início. A obra parou e também não vieram notificar para a comunidade que iam parar, que iam dar um tempo por questão de chuva, por questão de verba, não deram nenhuma satisfação. Na opinião dessas mães, o que faltou, na verdade, foi priorizar a educação infantil de meninos e meninas da periferia. E é realmente a questão de prioridade, eles priorizam muito. Os ricos, os pobres, eles não são prioridade. Aliás, os pobres são gastos, né? E o que é gasto nunca é prioridade. Um levantamento feito pela Fundação Abrinq mostra que, no Brasil, a região norte é a que menos tem creches. No Amazonas, por exemplo, apenas 10% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso a esse direito. Nas regiões sul e sudeste, o índice é 3 vezes maior. Manaus tem 15 creches municipais, que atendem 5.800 crianças. Segundo a prefeitura, outras 2 devem ser entregues este ano e 14 estão com as obras paradas para revisão de contrato. Se na maioria dos bairros os moradores torcem para que a construção das creches seja concluída, aqui na comunidade União da Vitória, a vontade da população era que essa obra não existisse. Do jeito que está, ela se transformou num abrigo para marginais que intimidam a vizinhança. Depois das 3 horas da tarde, enche de gente aí fumando as coisas e... Passar a noite por aqui fica perigoso. Fica perigoso, é. Muito perigoso. A obra já passou por 3 prefeitos e nada de inauguração. Saqueadores levaram os fios, louças, telhas e madeira. Nossa equipe flagrou esses homens enchendo uma picape de material nos fundos do prédio. Questionados sobre a origem da madeira, eles desconversam. Bom dia, pessoal. Essas madeiras vocês estão pegando de onde? Da invasão, né? Da invasão, é? O pessoal falou que vocês estavam pegando aqui da escola. Daí eu outros pessoal aí, né? Tem invasão pra cá? Tem. A mulher de trás aí, ó. Esse monte de madeira tudo ali dentro, tocado? É. Não, daqui da invasão, não vai fora ali que eu vou ali, ó. Enquanto o dinheiro público é desperdiçado, Maíra continua adiando os planos profissionais. Ela parou de estudar quando o Mariano nasceu. Sonha se formar em fisioterapia, trabalhar e dar um futuro melhor para o filho. Mas tudo isso depende de uma creche perto de casa. E aqui não tem creche perto e essa aqui está parada.
Não existe outra opção? As creches são longe, não tem creche paga, não tem outra opção para vocês? Tem escola, a escolinha paga, mas não tem opção por aqui. Creche é longe daqui, então fica ruim. Eu não tenho como trabalhar por isso. Entendi. E pagar uma escolinha? Sai caro, né? Sai muito caro. Bem, a CEMED informou por meio de nota que a obra da creche no bairro União da Vitória deve ser entregue até o mês de junho deste ano. Todas as demais obras citadas estão paradas por causa de uma revisão de contrato, como você viu na reportagem. A gente sabe que esse é um problema antigo e que sempre é mostrado aqui nos nossos telejornais. Em janeiro deste ano, inclusive, a nossa equipe de reportagem esteve em 2 creches com obras inacabadas, uma no Zumbi e a outra no bairro Armando Mendes. A CEMED informou à época que as obras seriam entregues, uma em março e a outra neste mês de abril. Mas, mais uma vez, a inauguração teve de ser adiada e as creches só devem ser entregues também no mês de junho. É mais um atraso, é mais um prazo e mais crianças sem ter acesso ao serviço público. E, pelo visto, a população ainda está muito longe de receber as mais de 100 creches prometidas por essa gestão. Além da falta de creches, Manaus ainda sofre com a deficiência no saneamento básico e está entre as 5 cidades com o pior sistema do país. Isso, claro, reflete no surgimento de várias doenças, principalmente na periferia. Esgoto a céu aberto e muito lixo. Os moradores do Educandos, zona sul de Manaus, tentam amenizar a situação com tubulações improvisadas. Mas não tem jeito. Aqui nunca teve serviço de esgoto. Quando a enxurrada dá, ela desce tudinho aqui para baixo. Os moradores que tem que correr para limpar. Te paga imposto, paga prefeitura, isso, aquilo, cadê? E o problema não é só em Educandos. Moradores de outros bairros da capital também se sentem carentes de saneamento. Um estudo divulgado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento diz que Manaus é a 5ª cidade brasileira com o pior saneamento básico. Aqui são coletados apenas 10% do esgoto e 23% é tratado. E a maior parte do volume desse esgoto é despejada nos rios e também nos igarapés da cidade. E isso faz aumentar os casos de doenças como hepatite A, diarreia e leptospirose. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, este ano já foram registrados mais de 30 casos de leptospirose, causada pelo contato com a urina do rato. Então são várias doenças que realmente poderiam ser evitadas à medida que nós tivéssemos exatamente umas condições de saneamento básicas, né? Pelo menos as adequadas, né? Principalmente no que diz respeito ao destino final do lixo, a questão da qualidade da água, que ainda deixa muito a desejar. Edilanice conta que os 2 filhos dela adoeceram por causa da água contaminada. Da diarreia, vômito, prejudica muito as crianças, né? Assim, principalmente para as crianças pequenas. Por isso, a Fundação recomenda um cuidado redobrado no tratamento da água que vai ser ingerida. Através da utilização do hipoclorito de sódio, né? Que naquela proporção de 2 gotas para cada litro, isso realmente nos dá uma segurança maior dessa utilização e tomada dessa água, né? A Manaus Ambiental, que é responsável por boa parte do sistema de fornecimento de água e tratamento de esgoto, informou que este ano investiu aproximadamente 70 milhões de reais na construção de mais de 40 quilômetros de novas redes coletoras e também na construção e ampliação de estações de tratamento. Mas a concessionária admitiu que o sistema ainda é precário e apenas 50% das habitações que dispõem dos serviços de coleta e tratamento de esgoto estão interligadas na rede coletora. Então, a gente entende quantos milhões devem ser gastos para a gente ter um sistema de saneamento básico decente, não é mesmo? Você confere agora o resumo de notícias.
Uma arma de fogo, munições e serra elétrica foram encontrados em um pavilhão do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. Por causa disso, 28 internos vão responder a inquéritos abertos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. 3.000 ovos e 40 quilos de carne sem identificação de procedência e sem data de validade foram apreendidos hoje pelo Procon em um supermercado da Zona Leste. A multa pela irregularidade pode passar de R$10.000. O Instituto de Proteção Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente vão fiscalizar até este domingo os flutuantes instalados na bacia do rio Tarumã-Açu, no bairro Tarumã, zona centro-oeste da capital. A vistoria atende uma recomendação do Ministério Público Federal e vão ser verificados desde a licença ambiental até o descarte dos resíduos por hotéis, bares e restaurantes instalados na região. E em um mês, mais de 50% das denúncias feitas à agência que fiscaliza os serviços de abastecimento de água aqui em Manaus foram de cobranças indevidas nas contas da Manaus Ambiental. A cada mês, a conta de água da Liliane aumenta. Antes, ela pagava menos de R$100. Agora, o valor é quase 6 vezes maior. Além da cobrança da água, tem a taxa do esgoto, que nem é oferecido no bairro onde ela mora. Não tem saneamento de esgoto, tem o esgoto que passa embaixo, na calçada. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Manaus, a AGEMAN, assumiu a fiscalização no dia 14 de março. Em um mês, metade dos 65 atendimentos realizados foram denúncias sobre cobrança indevida das contas de água e serviço de esgoto. Nós vamos identificar tecnicamente o que ocorreu nessa época ou nesse período, notificar no sentido de cancelamento dessas contas ou no desconto aparente quando houve água. Nesses casos, o consumidor deve procurar a Manaus Ambiental. A Liliana fez isso, mas não adiantou muito. Eles não podem tirar a tarifa, e nem abaixar. É esse valor e eu vou ter de pagar essas contas. Se nada for resolvido, é só levar o caso para a AGEMAN. Você pode imediatamente procurar ou presencialmente ou pelo 0800, a ouvidoria da AGEMAN, que já está em pleno funcionamento, para célere resposta e atendimento ao usuário amazonense. A ouvidoria da AGEMAN fica no Parque Municipal do Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. O número para denúncias é esse que você vê agora no seu vídeo, 0800 092 3511. Você vai ver a seguir mais uma polêmica entre taxistas e motoristas de Uber. E o que foi destaque nesta quinta-feira no norte do país. Agora em Manaus são 7h27, eu volto já.